Começa agora o programa Olos com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Olá, saudações, bem-vindo ao programa Mentoria para um Novo Tempo. Aqui quem fala é Marcos Vanderlit, do Instituto Olos. Sou formador de mentores, de coaches com o sistema ISOR. Eu quero falar aqui algumas coisas muito importantes que eu tenho repetido quase a exaustão com os meus alunos de mentoria. Então, a questão hoje é a questão relacional, a questão onde as pessoas precisam ter atitudes adequadas para os seus relacionamentos. Eu acho que isso está muito ligado à assertividade relacional, né? A assertividade consigo mesmo também. E nesse programa aqui eu vou trazer alguns aspectos que são muito assertivos e que permitem relacionamentos muito adequados consigo e com as outras pessoas. Eu tenho vários pontos que eu gosto de tratar na parte do relacionamento, mas um ponto que eu acho assim de extrema importância é o que a gente chama de postura condutora. É muito importante que o ser humano saiba se conduzir adequadamente no mundo. Ou seja, a postura condutora significa assumir a sua vida na sua mão. E isto aí é uma questão que, em primeiro lugar, exige que cada um saiba tomar decisões. Porque se eu não tomar decisões, eu também não tenho rumos, não sei para onde eu vou. Se eu não tomo decisões, eu vou procrastinar as coisas. Então, saber decidir para onde eu vou, o que eu vou fazer, é uma das coisas mais importantes da postura condutora, não é? A postura condutora significa realmente você não perder a tua condução, não deixar com que os outros governem a tua vida. Olha só que coisa interessante. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, retirar o poder que a gente deu aos outros sobre nós. Essa é uma questão assim bem assertiva, bem importante. Lógico que a gente vai escutar as pessoas, conversar com as pessoas, mas você vai tomar as suas decisões próprias, tá ok? Agora, a postura condutora, ela faz com que a gente também procure ter resiliência. A resiliência é uma capacidade de nós sermos provados, ou seja, termos dificuldades, de nós termos obstáculos e termos uma capacidade de superar esses obstáculos, ir além dos obstáculos, né? E não ficar, digamos, desistindo da vida quando surge assim qualquer obstáculo na nossa vida. Então a resiliência nos deixa forte, cada vez mais forte. Agora, quando uma pessoa ela não é resiliente, ela não tem ação no mundo. Então, a falta de ação no mundo, muitas vezes, é uma forma de a gente procrastinar, é uma forma de ser governado pelo medo. Então, o medo ele é um dos mais fortes condicionamentos do ser humano. Mas sempre é preciso entender que o medo ele é uma questão que nós criamos na nossa mente. Então, no universo não existe um medo, no universo não existe, né, conflitos, por exemplo, nem medo. E tudo isso é criado na nossa mente. Então, nós muitas vezes criamos, né, o medo na nossa mente e acreditamos que o medo é algo externo. E aí eu não tomo ações, eu não tomo decisões governado pelo medo. Então, quando a gente tem medo, a gente precisa, em primeiro lugar, enfrentar o medo, saber que ele é algo que eu mesmo crio na minha mente e a gente olha a mente. Qual é a tua medo? O que você quer aqui? E aí o medo fica com medo da gente, sabe? Então é uma forma bastante adequada de lidar com os medos, né? Com a nossa inação, né? E termos maior resiliência para superarmos as dificuldades,
né? E os próprios medos também, tá ok? Agora, a postura condutora, além das decisões, além da resiliência, né, de a gente superar a inação, o medo, a procrastinação, ele tem um fator assim muito importante. Esse fator, assim, eu chamo de centramento. É extremamente importante que cada ser humano tenha o seu centramento, a sua postura condutora interna. O centramento significa ser dono da sua vida e saber o que você está fazendo a cada momento. Ou seja, ter uma atenção a tudo o que acontece, estar atento, estar olhando aquilo e não julgando nada, mas eu estou atento. Então o centramento é como se fosse assim vamos imaginar assim um fio de luz que passa pelo centro do seu corpo, desde o início da cabeça, né, na parte central da cabeça até abaixo do umbigo, tá? Eu imagino ali um fio de luz ou um tubinho de luz, não é? Então aquilo ali representa assim o teu eixo, o teu centro. Aí você se governa a partir desse centro. Você não deixa esse centro sair de você. Tá? Por exemplo, se você reclama do mundo, teu centro já foi para o mundo. Se você reclama de uma pessoa, teu centro já foi para outra pessoa. Você está achando que o problema é o outro, que os outros estão te fazendo mal. Né? E na realidade é sempre uma forma de eu ver como eu estou. E eu posso mudar o meu comportamento a partir do meu centramento. Então as posturas centradas, elas são as posturas condutoras. Ninguém conduz a sua vida sem centramento, porque pessoas descentradas botam sua vida na mão dos outros. Então, centramento é algo que você precisa aprender. E você pode aprender isso de várias formas, não é? Uma é você, por exemplo, imaginar aquele fio de luz que eu passei há pouco para você, e você visualiza esse fio de luz no centro do seu corpo, e você fica conectado nele, não deixa ele sair. Outra forma de ter centramento é através do silêncio, ou da paz interior, ou de uma oração, ou de uma meditação, ou de você entrar em contato com a natureza. Então a gente vai se centrando de novo na nossa real condição. O ser humano foi feito para ser centrado. E nós, através dos anos todos, através de todo o processo educativo, etc., né, nós fomos nos descentrando, perdendo nosso centramento, nossa condução, né, e é por isso que as mídias têm tanto poder sobre nós, é por isso que a gente dá tanto poder aos outros sobre nós, porque nós perdemos o centramento, mas nós temos que recuperar o centramento. Somente pessoas centradas é que se conduzem adequadamente. Porque a pessoa centrada, quando ela se conduz, ela delimita campo, ou seja, ela não invade as outras pessoas, mas também não deixa ser invadida. Né? Então, não invada os outros, não manipule os outros, saiba os limites que você tem com cada pessoa e você não ultrapasse esse limite, porque senão você torna um invasor, um manipulador. E às vezes essas manipulações, essa falta de delimitação, ele pode levar até a questões mais perigosas e mais profundas de assédio. Né? Por isso que a gente precisa ter sempre esse cuidado consigo, de eu não invadir, não manipular e não assediar as pessoas. Eu tenho que ter o cuidado comigo, não é? Então, não deixe com que os outros também te invadam, não é? E por isso que a gente coloca um certo limite. O limite, por exemplo, é você saber que alguém está reclamando de você e você deixa aquilo passar, né? Aquilo não entra em você. Principalmente quando você está centrado, aquilo não tem poder sobre você. Tá? Agora, se você está descentrado, qualquer palavra do outro já te tira do sério muitas vezes. E a gente está respondendo. E quando a gente responde a uma agressão, a uma questão, a gente já está brigando, já está perdendo a condução. Então, não adianta a gente se governar no mundo por os medos, pelo descentramento, pela reatividade, não é?
invadindo, manipulando, né? Aí nós temos que ter esse comedimento de nós voltarmos sempre para a postura condutora, que é tomar decisões, que é ter resiliência, que é viver em centramento, que é saber delimitar campo, né? A delimitação de campo é uma coisa assim que eu até daria um exemplo mais bíblico de Jesus quando entrou no templo e ele delimitou o campo dele quando ele viu os vendilhões do templo, né? Então ele expulsou os vendilhões do templo e disse assim, olha, aqui é casa de oração, aqui, né, aqui nós não vamos fazer negócios, né? E ele foi irado, né? Ele não teve raiva, mas ele foi duro com as pessoas. Então a postura irada é sem raiva, né? Então ele delimitou assim, sabe? Então nós temos que muitas vezes colocar limites com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, com as pessoas à nossa volta. É para isso que a gente pode conversar, a gente pode negociar, a gente pode até em certos momentos ser irado com as pessoas. Tá? Mas é muito importante que a gente tenha delimitação junto com o centramento. Então veja bem que eu estou falando assim de coisas assim que são óbvias, mas que nós perdemos muito isso na nossa vida. Estamos muitas vezes descentrados, reativos, sem resiliência, não tomamos decisões, né? Não delimitamos o campo. Então veja bem que nós temos que recuperar essas posturas condutoras dentro de nós. E uma postura condutora também muito importante na nossa vida profissional é o que a gente chama de competitividade. Eu acho que toda pessoa ela precisa ser competitiva, mas não competidora. Então tem uma diferença entre ser competitivo e competidor. A pessoa competitiva ela é muito boa naquilo que faz, ela é um excelente médico, excelente dentista, um excelente mentor, né? Então ele sempre vai ter lugar no mundo para prestar seus serviços, né? Porque o mundo está precisando de bons profissionais, de bons serviços. Então, pessoas competitivas que tenham realmente algo a oferecer. E não ficar perdendo tempo em destruir o teu concorrente, destruir o outro, ficar competindo com os outros para ver quem é melhor. Não é? Isso aí é uma postura totalmente desfocada e vai ter assim muitos preços a pagar por causa disso, né? Então vamos entender isso assim dessa forma, né? De sermos cada vez melhores naquilo que a gente faz. Por quê? Porque a gente quer ser um bom prestador de serviço à humanidade. Então servir a humanidade, isso é ser competitivo, tá? Então veja bem que todos esses processos aqui, eles são processos de a gente conduzir bem a vida da gente, né? Então, uma das coisas também importantes para sermos competitivos é sermos operacionais. Ou seja, todos nós temos que fazer acontecer a nossa vida, né? Então, esse fazer acontecer a vida, significa fazer acontecer os teus produtos na empresa, significa você entregar teu produto na hora certa, significa você ter uma capacidade de fazer acontecer, né? Fazer acontecer os aspectos, digamos assim, que te sustentam. Mas, na realidade, a operacionalidade, né, ela também está ligada com o que a gente chama de realização, né? Então, por exemplo, o ser humano ele precisa realizar também a vida, ou ter uma vida realizada, né? Então, a vida realizada, ela faz com que a gente não tenha frustração na vida. Então, pessoas frustradas na realidade são pessoas que não estão realizadas, ou seja, são pessoas que não sabem realmente o que é a vida, como viver. Então existe uma cegueira, né, muito grande nesses processos de vida. Na realidade, o ser humano ele tem assim uma grande cegueira, né, uma grande cegueira que é realmente não saber o que é a vida. Então a gente chama isso de uma certa cegueira ou de uma certa ignorância, não é? Então o ser humano, de um modo geral, ele é muito ignorante,
tá? Porque ele não foi educado para ter uma postura condutora, não foi educado para compreender a vida, né? Ele não foi educado a ser resiliente, ser centrado, delimitador, competitivo, né? Ser operacional, realizar a vida, não é? Realizar a vida está muito ligado com ser feliz, né? Além de outras coisas, obviamente, mas a realização da vida, ela está em ter uma vida preciosa, ou seja, uma vida que valha a pena ser vivida. Muitas pessoas têm vidas que não vale a pena ser vivida, porque ela vive só no futebol, vive só na cachaça, na bebedeira, ele não dá importância à sua família, ele não estuda, ele tem, digamos assim, um Maria vai com as outras, ele não tem a sua vida na sua mão. Então ele não realiza uma vida preciosa. Mas o que é uma vida preciosa? Vida preciosa é aquela vida onde você compreende a vida e você não vive para o teu ego, para o teu eu isso, eu aquilo. Não, eu estou disposto a beneficiar a vida nas pessoas. Eu estou disposto a beneficiar a sociedade. Eu estou disposto a beneficiar os seres humanos. Então, essa é a maior fonte de alegria, de bem-estar e de felicidade. Na medida em que você se torna uma pessoa generosa, mas genuinamente generosa, que vem lá do fundo da alma, do fundo do coração, né? Então eu tenho uma generosidade com as pessoas, eu estou ajudando as pessoas, né, no sentido de elas terem uma vida melhor, ou seja, de não sofrerem tanto e também de eles serem mais felizes também. Então a gente se torna uma pessoa que a gente se chama de pessoa prestativa. Então eu estou prestando alguma coisa boa à humanidade. Então isso também é uma postura condutora, porque eu não me perco em frivolidades, em besteiras, em bobagens, né, que não levam a nada, tá ok? Então veja bem o quão importante é a gente ter consciência da postura condutora, né? E dentro dessa postura condutora tem uma questão também que eu acho assim, extremamente importante, que é a questão da comunicação, né? É importante que o ser humano se comunique de uma forma muito clara com os outros, né? Significa ter uma comunicação real, uma comunicação plena, de sermos explícitos, né, com as pessoas com quem a gente trabalha, com quem a gente convive, né, de fazer as negociações adequadas na família, quem vai buscar os filhos no colégio, quem vai apagar a luz na empresa, né, negociar as coisas e deixar muito claro. Então, quanto mais explícito e mais claro a gente mais fácil é o relacionamento. E para entender os outros também é muito importante ter uma escuta ativa, deixar a pessoa falar até o final, escutar, vamos ver o que realmente aquela pessoa quer dizer para mim. Então a gente se esvazia um pouco e apenas escuta para ver realmente o que a outra pessoa quer falar. E não já está respondendo no meio da frase do outro, né? Porque aí a gente não escuta. Então, muitos problemas relacionais, elas se dão porque a gente não escuta o outro, a gente não se comunica, né? Então, a comunicação real é uma coisa, assim, muito, muito, muito importante. Nós precisamos evitar as comunicações táticas, né? A comunicação tática é aquela que eu tenho interesse em derrubar o outro, eu quero enganar o outro, né? Eu quero que ele não saiba porque ele vai competir comigo, né? Então a gente se enche de táticas nas relações e isso não gera amizade, não gera respeito humano, né? Ou então a pessoa que se comunica sempre por ataque e defesa, está sempre atacando os outros e se defendendo, atacando os outros e se defendendo. É como se a vida dela fosse uma guerra. Mas a vida não é por guerra, a vida é por paz, a vida é por harmonia, a vida é por explicitação. Então a gente acredita muito que a gente tem que ir para a guerra, para a luta o tempo todo. Mas no fundo nós não precisamos nos vestir para a guerra, nós temos que nos vestir para a paz, para a harmonia, para a explicitação, para a negociação, né? Então na comunicação é muito importante também evitar a fala inútil,
né? Fala inútil é falar tanta abobrinha, tanta coisa que não serve para nada, e a gente não fala de si, a gente não conhece as outras pessoas, só conhece superficialmente, não é? Então, a comunicação tática de ataque, defesa, fala inútil, as comunicações impositivas, elas também, de uma certa forma, são extremamente prejudiciais. Então, vamos realmente voltar a ter uma postura condutora, né? Tomar decisões, resiliência, centramento, delimitação de campo, sermos competitivos, sermos operacionais, realizar a vida, ter uma comunicação real, uma explicitação, uma escuta ativa, uma negociação. Tudo isso são fatores que realmente vão qualificar cada vez mais a tua vida. Então, se você quiser ter mais conhecimento sobre relações humanas, melhorias das relações humanas, quer passar por um processo de mentoria para melhorar a sua vida, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, 48 99983 5765. Repito, 48 999 57. Opa, desculpa, já errei aqui. 48 99983 5765, tá bom? Valeu, assim, muito obrigado, tá? E pense bem sobre essas posturas condutoras que eu falei, tá bom? Um abração, tchau. Encerrando por hoje o programa Olus com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Programa Olus com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Sempre às terças-feiras, às 11 horas, com reprise na quarta, às 15 horas e na quinta, às 18 horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.